Olá! A gente está aqui ao vivo esperando a Célia Regina do curso Express para a gente bater um papo. Então, se você está por aí, já se conecta na gente, que daqui a pouco vai começar um bom bate-papo. Duas Célias juntas, nossa, deve dar um papão, deve dar um papo super divertido. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Ai, Jesus. Vocês imaginam, né? Eu com super saudade de você, Jaqueline. Um beijo para você. Kika, beijo. Carla, um beijão. Acabei de falar que duas Célias juntas ia dar um papo super divertido. Vai dar um papo super divertido. E olha, Célia, eu também sou do Siqueiras. É mesmo? Quer dizer que além É, de ser Célia, você ainda é Siqueira também. também. É o meu segundo sobrenome. Não, é muito. Duas Célias, Siqueiras, juntas, é muito. Acho que o destino juntou a gente aí, Célia. O que será que o Eu, destino vai ac- falar pra gente? eu acredito que sim. No decorrer agora da caminhada, aí vamos saber se realmente é o universo que está juntando, unindo nós Não, duas, com né? certeza, porque, olha, existem coincidências, mas são E outra, né? Duas Célias bonitas, né? Porque você é uma gata, hein? Obrigada, você também, Célia. Não, não. Eu já me considero um pãozinho, né? Um pãozinho quente, assim, no final da tarde, né? Mas você tá perfeita, linda, gostosa. Obrigada, Célia. Você já é uma Então, bisnaguinha. olha, eu preparei aqui um ambiente para receber você, coloquei um incenso aqui bem gostoso, de canela. Pena que você não está sentindo o cheirinho. Que delícia! Preparei todo o ambiente aqui para receber você e ser grato por você ter aceitado o convite, não é, para falar de uma para falar da quirologia, onde nem eu mesmo sabia o que era. E como é que se descobriu, Célia? Olha, eu vou te falar, quando eu quero descobrir, eu vou lá, eu cutuco até chegar no ponto. Eu sempre falo para as minhas amigas que essa quarentena está sendo de inovação, de renovar, inventar. Muitos também estão tendo seus primeiros empregos, muitos também estão descobrindo suas vocações, não é? Eu, como trabalho com cursos e tenho outras atividades, eu fiquei muito em cima de pesquisa, e aí foi onde eu conheci você. Nossa, que Eu conheci prazer, Célia. você, eu conheci você um por acaso também, porque quando a gente vai fazer pesquisa, sempre fica abrindo, né, as janelas, né? Abrindo as janelas e tal. Aí me chamou a atenção você na Rede Mulher. Né? Aí eu falei, opa, quando eu vi o assunto, eu digo, opa, é aqui que eu vou parar. Aí parei lá e fiquei escutando você. Você explicou muito bem. Eu disse, não, eu tenho que conseguir Célia para falar um pouco de quirologia para os meus alunos, para os meus amigos que estão entrando aí agora. Muitos entraram em contato comigo querendo saber o que é. Eu nunca ouvi falar nada sobre isso. Célia, como é esse negócio? Né? E eu fiquei também pensando em algo que fosse diferente também, um assunto novo, não é? Porque é uma ciência, como você bem falou, não é? E aí eu fiquei seguindo você. Nossa, Aí que eu falei, eu prazer. digo, não, eu tenho que descobrir onde é que ela está. E aí aqui, né? E aí estou te trazendo aqui para a gente, para você falar mais um pouco e a nossa conversa ser bem descontraída. Seja bem-vinda. Olha, primeiro um beijo pro pessoal daí, né? Pessoal dessa cidade linda, desse estado lindo, né? Pernambuco tem uma história muito bonita, né? Energia, a energia do nordestino, sabe, Célia? Eu também sou nordestina, eu sou cearense, né? Hum, E a história do nordestino é uma história muito bonita, é uma história de luta, de enfrentar barreira, né? O verdade. nordestino, ele reflete quem é o brasileiro de verdade, porque na realidade
o Brasil, ele nasceu pelo Nordeste, né? No sentido de que o Nordeste veio povoando todos os outros estados. Então, o nordestino, ele é a raiz, né? Ele é... E quando a gente fala do nordestino, e falar de quirologia, tem tudo a ver. Porque a quirologia, que é a leitura de mãos, o espelhamento, é você ler a mão. E eu, Célia, sou uma quiróloga diferente, né? Eu leio muito o dorso, mais do que a palma. Então, muito da minha consulta, quando eu estou lendo, fica espelhado no dorso. Então, eu leio a formação dos dedos, né? Os nódulos dos dedos da mão, as unhas, o formato da mão. Então, a quirologia, quando ela nasceu para mim, na minha vida, na minha história, eu tinha 14 anos. Nossa, bem jovem, Bem bem jovem. menina, não é? E filha de nordestino, filha de costureira, né? Então, assim, tudo muito simples, muito humilde. E aí caiu Uhum. nas minhas mãos um livro de quirologia em espanhol e eu achei aquilo incrível. Eu falei, meu Deus. E eu comecei a ler em espanhol, mas eu não sabia ler espanhol. Eu comecei a tentar traduzir, a tentar interpretar. Eu tinha 14 anos. E isso foi se tornando parte da minha vida. E o mais interessante é que na faculdade, quando eu fui fazer faculdade de psicologia, muito do que eu gastava, do que eu tinha que pagar, eu pagava lendo as mãos. Então eu trocava. Ó, me faz isso que eu leio sua mão, me faz aquilo que eu... E os professores ficavam bravos comigo, né? Porque aquilo era considerado adivinhação. Então, É verdade. sempre foi considerado adivinhação. E eu batendo no pé, não, gente, a ciência, ciência. Vamos mostrar É que é verdade. ciência, que a ciência Eu fala. aprendi, eu aprendi meus pais, né, sempre falavam assim, quando eu era adolescente, não deixa nenhuma cigana pegar na sua mão. Exato. Não deixe porque ela vai te levar alguma coisa. Ela é mentirosa, é A cigana rouba os adivinhação. anéis, né? A cigana rouba os Vem anéis. aí vem, as pessoas confundem a religião com a religiosidade, né? E Exato. aí eu tinha medo, quando eu via, eu tinha medo, me escondia, porque quando eu era jovem, eu sou daqui de Arco Verde, da Gema de Arco Verde, e aí tinha um certo período que a gente já sabia, tinha um mês do ano que ela já começava a aparecer cigano de todos os lados. E aí ela chegava nas portas, né, batendo, assim, chamava, pedia alguma coisa em troca, um alimento, alguma coisa para ler a mão, não é? Era isso E aí. aí eu lembro que mamãe dizia, não, não é para você dar a mão, não dê, não dê. Então, fica essa lembrança, né? Então, Aí quando você é, imagina quanto preconceito que eu não tive que sim, enfrentar nesses 29 anos de carreira. Muito eu imagino. preconceito. Porque, você lê a mão, então você. Isso. E para a gente chegar na TV, Célia, a gente teve que trabalhar muito. Porque Eu lá na acredito. TV, o diretor, a produção dizia: não, mas não posso trazer ela porque isso aí é adivinhação, isso aí. E confundia religião, religiosidade, Uhum, crenças, misticismo, uma confusão muito grande de ideais e de valores. Mas eu tive uhum. que enfrentar muito preconceito, que hoje, graças a Deus, tá bem menor, né? Olha que fato interessante, os homens adoram ler a mão. É verdade. Os homens adoram ler a mão, adoram. Muitos homens me procuram de níveis altíssimos, tá? Nossa. Do mais simples ao executivo de empresa hoje, ele procura a Célia, os alunos da Célia, as pessoas que a gente já ensinou, que a gente já ensinou muita gente, tem muita gente aí no mercado hoje que está lendo a mão, que eu tenho orgulho de dizer para você, ó, meu aluno, foi meu aluno, né? Então, Nossa, quando eu curioso. comecei... Eu pensei que as mulheres procurassem mais. Então, pois não é mais uma realidade. Foi.
Foi. Foi, no passado Uhum, foi. As mulheres procuravam mais mesmo. E sempre com a mesma pergunta, né? Ai, vê se o homem da minha vida tá aqui, né? uhum. É, tem sempre essa Mulher pergunta. quer saber muito. Eu sei, meninas, que É, vocês estão assistindo aí, a gente, vocês querem saber muito do homem da vida de vocês. Qual é a linha do é, coração, onde tá, é, né? é, Vocês querem saber é. isso. Mas os Então, homens, então a quirologia é diferente da quiromancia, né? O que você falou aí, então não tem nada a ver, é diferente. na realidade, a quiromancia é o lado místico, é a adivinhação, né? Uhum, Sim, os ciganos criaram, ciganos são um povo muito inteligente. Por onde eles passaram, eles foram agregando cultura. E aí eles foram somando essa cultura. Então, aonde eles andaram, eles aprenderam. Então, as mulheres no povo cigano faziam o oráculo. E os homens no povo cigano, as ferramentas. Então, uhum, as lapidações muito em cobre, elas eram feitas pelos homens. E as mulheres, elas tinham a obrigação de ler. Então, passava-se esse conhecimento da quirologia na barra da saia da avó. Então, aprendia ficando ali, ouvindo a avó falar: olha essa cruz, olha essa estrela. Então, isso era chamada de leitura de palmestria, leitura da palma. Então, quiromancia é uma adivinhação da sua palma. Só. Então, a cigana lia uma mão, ela não lia as duas, ela pegava uma, né? só dava um. Só dava uma. O quirólogo não. O quirólogo ele estuda desde o nódulo do seu dedo ao calo da sua mão. Ele vai entender, né? Eu acho que as mulheres que estão aí nos ouvindo, quando a mulher usa muitos anéis no dedo das alianças, é porque o relacionamento não tá legal. Então ele vai entender esses sinais, o quirólogo, ele vai ver o tamanho das unhas, o espaçamento, a formação, a cor da linha. A gente olha para a mão, Célia, para você ter uma noção, com uma mente matemática. Então, imagina que quando eu vou dar aula, eu uso transferidor para mostrar que a gente lê a mão de 5 em 5 anos, assim. A gente lê cada partezinha da nossa linha, ela contém 5 anos. Então, a gente lê 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Qual a idade você está? Ah, estou aqui, ó. Então, você está em tal pedacinho da linha da vida. Aí, desse pedacinho, a gente vai transferir para a direita, da esquerda para a direita. Aí, na direita, a gente vai interpretar o hoje. E na esquerda, o ontem. Então, o quirólogo, ele é muito inteiro, ele é muito intenso no estudo que ele faz. Então, é uma coisa assim muito mais séria, muito mais compenetrada e muito matemática. Então, eu não Uhum, gosto de matemática. Então, você não gosta de quirologia, porque quirologia é matemática. Tem que fazer uma linha com outra linha que vai dar a soma de dois, que a gente vai fazer uma uhum, divisão depois. Mas isso é na mente. Então, parece, quando eu falo, muito difícil, mas não é. A gente criou um sistema. Esse sistema de leitura foi criado por um cara muito importante na quirologia, chamado Cheiro. Essa é a tradução do nome dele, né? E Cheiro, ele foi um lord inglês e ele leu a mão da rainha da Inglaterra. E ele opinou sobre a guerra na época e ele venceu com as opiniões dele. E daí em diante ele passou a estudar e criou um método. Então o quirólogo, ele segue esse método de cheiro, mas aí a gente teve agregações, até aqui na nossa cultura, né? A gente teve, acho que o pessoal que está assistindo a live deve lembrar, ou a mãe deve lembrar, de Omar Cardoso, lembra dele? Não, o pessoal aqui está adorando, viu? Ai, que Tá, delícia! Mas lembra de Omar Cardoso? Você lembra? Você já ouviu esse nome? já sim.
Foi um dos primeiros esotéricos do Brasil, Omar Cardoso, um cara incrível. E ele foi o primeiro brasileiro que escreveu um livro sobre criologia. Só que ele juntou com astrologia. Ele pegou Foi, a verdade. e juntou com astrologia. Então ele juntou. Por isso que na mão tem Vênus, Júpiter, Saturno. A mão é dividida por planetas. Então, aí Omar Cardoso fez mais uma referência muito forte na quirologia. Então, quando a quirologia chegou aqui no Brasil, ela chegou cheia de crendices, né? Imposta, cheia de crendices. Mas aí, vários brasileiros começaram a ler a mão como ciganos, ler a mão como mancia, né? A brasileira que mudou tudo isso, posso dizer que está aqui na sua frente, porque Nossa. eu sou a primeira brasileira que mudou esse conceito, que escreveu livro, que mudou, que baixou tese, que defendeu tese sobre isso, para brigar, para mostrar para todas as nossas academias brasileiras que nós somos, que a quirologia é uma ciência. Na Alemanha é uma ciência, na Inglaterra é uma ciência, mas não é uma ciência no Brasil. A gente aqui é Ô Célia, considerado. mas tem alguma universidade no estudo de quirologia? Sim, sim, tem. Tem. Na Mas, Alemanha tem. Na Alemanha tem. A Alemanha é o país mais forte na quirologia. Tá? Os alemães, até por conta de Hitler, porque Hitler era muito interessado em oráculos, em vidência. Então Hitler ele tinha no poder dele o primeiro desenho de uma mão feita com a divisão de linhas. Ele tinha isso, ele adquiriu, não se sabe exatamente como isso chegou nas mãos de Hitler, mas foi parar na mão dele. Então, essa faculdade na Alemanha, quirologia é uma matéria. Então, imagina que assim, não é que tem uma faculdade de quirologia. Você não vai se formar quirólogo, mas você vai ter a quirologia como uma matéria. E essa matéria de quirologia entra na faculdade de medicina, para o profissional da saúde. Então, por isso eu briguei tanto aqui no Brasil e eu brigo tanto aqui no Brasil para mostrar que existe na Espanha outra faculdade que também quirologia é uma matéria. Então, assim, a quirologia ela é uma matéria agregada a cursos de saúde. Tá? Como a gente tem agora aqui em São Paulo, né? Na Imbi Morumbi, posso dizer aqui o nome para vocês, que a gente tem um curso de naturopatia, que é o primeiro curso holístico levado para uma faculdade. E a gente tem aqui em São Paulo o curso de naturopatia com formação acadêmica. Nossa, então, imagina que a quirologia entra como matéria num curso desse, tá? Agora, o profissional que quer se especializar em quirologia, ele é um profissional que ele precisa se educar, precisa ter uma grande educação, precisa saber falar, tem o código, o caminho certo, né? A gente tem uma linguagem correta, porque assim, Célia, cada pessoa é uma pessoa, imagina. O quirólogo, ele é o cara da biblioteca. Então, cada pessoa é um livro. Ler a mão de uma pessoa é muito respeitoso e muito íntimo. Você imagina que aí na sua mão tem as histórias da sua mãe. Então, o que a sua mãe fez com você na barriga, tá aí na tua mão. Então, a gente vai saber coisa da mãe, cara. Eu acredito. Depois eu vou falar com você no privado, né? Porque o que você está falando aí, eu acho que tem tudo a ver. E eu acho que é porque eu ainda não me resolvi em uma situação da minha vida por conta do que você acabou de falar, e que também é muito pessoal, né? O que você está falando aí, eu acho de muita coragem
uma pessoa dá a sua mão para a outra, né? Para ela ler, porque na mão também fala de abusos que assim que você passou, Só fala. é, é É o que mais mesmo. fala. A mão, ela é muito íntima, né? Assim, eu vou fazer uma referência. Então, para você que está nos assistindo, não se assuste, mas ela é desnuda. A mão é tirar roupa. Você não tiraria a roupa para qualquer pessoa. É uma coisa Não. muito íntima, né? Então, eu dizia para os meus alunos no começo, quando eu era mais jovem, nas primeiras formações de alunos, que ler a mão era igual fazer amor. Você quer fazer sexo ou quer fazer amor? Então, ler a mão é uma intimidade muito grande, porque a sexualidade, os abusos que a sua mãe passou, os abusos que os seus irmãos passaram, os abusos que você passou, não fala só de você, fala do seu entorno. Nossa, é muito lindo isso. E aí vai contando, Célia, de 5 em 5. Então, quando você tinha 5 anos, quando você tinha 10 anos, quando você tinha 15 anos, quando você fez 20 anos, até a sua idade atual. Respeitosamente, a gente lê até a idade atual. Porque, na realidade, hoje, a pessoa quer resolver os problemas dela, né? Então, Célia, quando eu trago a mão para a Célia ler, a Célia vai direto nos problemas. Ó, a gente vê tal e tal problema, tal e tal situação. Eu não se lê mais a mão como a gente lia antigamente, que a gente contava a história desde o começo, né? Então, com o tempo, a gente vai envelhecendo na técnica, né? Tudo envelhece, né? Uhum, A uhum. sabedoria envelhece você, né? A sabedoria, envelhecer é sabedoria, né? Então, congrega a sabedoria. Então, conforme a gente foi envelhecendo, a gente foi percebendo que, assim, é muito importante a gente falar de vida, não de morte. Então, Sim, o claro. quirólogo, para tirar esse preconceito aí de todo mundo que está assistindo, o quirólogo ele não fala de morte, não fala quem vai morrer, se vai morrer, tá? Isso não é importante para nós. Nós podemos ver, mas a gente não se apega a esse detalhe. A gente vai ver a vida. O quanto que a Célia vai viver de vida útil é importante. Ó, Célia, você vai viver até os 89 anos de vida útil. Significa que você vai ter lucidez até 89 anos. Depois de 89 anos, você pode perder a lucidez. Então, a morte na mão é a perda da cabeça, não a perda da vida. Entendeu? Entendi, sim, claro. Então, então até problemas de saúde, de enfermidade também está lá. Só não é, se você só não fala o específico, mas fala que sim, você vai ter um problema de saúde sério Olha, ou entre as. as doenças crônicas aparecem na mão. Então, tipo assim, eu vou ter um câncer. Se a pessoa me fizesse essa pergunta, eu vou ter um câncer, habilidosamente eu vou saber responder. Por que habilidosamente? Porque não a minha intenção criar trauma. A minha intenção é tirar trauma. Então, eu não Sim, crio claro. trauma. Mas se, hipoteticamente, a gente fosse buscar esta resposta, então, quando uma pessoa faz um exame para saber se tem o câncer e me pergunta, Célia, eu tenho, é maligno ou benigno? Eu posso dizer, vendo a mão. Na Nossa. realidade, Célia, é o que você imaginar, né? As pessoas me procuram muito por conta de traição, né? Elas vêm super suspensas, com nervosas, né? E aí elas ficam esperando a hora em que eu vou falar se o marido trai ou não está traindo. Mas na leitura de mão, a gente é capaz de dizer, ó, ele tá, é loira, morena, ruiva, é alta, é baixa, está em tal local. Ou a gente vai dizer também, ele não está, isso é coisa da sua cabeça, você que está criando isso, é mais fácil você trair do que ele. Isso é muito Então, comum também.
Aham. Então vem a questão também de filhos, né? Então mostra toda a nossa personalidade de vida. Sim, quantos filhos você vai ter paridos, mas se você fizer também o aborto, ele aparece na mão também. Então, se você tiver abortado um filho, dois filhos, seja por qual motivo for, vai aparecer na mão. E se você não tiver probabilidade de ter filho, você vai aparecer na mão. Olha, você não vai ter filhos. Hoje eu li para uma pessoa e falei para ela: você não nasceu para parir, você não nasceu para ter filhos. Não é seu destino. Cada um tem um destino. A mão é destino. A mão é destino. E para o pessoal saber, o pessoal que está em casa, a mão, ela é tão antiga, o conhecimento da mão, que aparece até na Bíblia. Biblicamente, nós temos histórias que falam sobre a leitura da palmistria. Nossa, parece que o seu pensamento casou com o meu, né? Eu Duas. estava dando, eu estava dando uma pesquisada, né? E até notei aqui uns versículos, né? Sim, sim. Que vem, que vem falando, porque amigas minhas assim falaram para mim, né, Célia, acho que não convém, porque eu sou de outra religião, acho que não tem nada a ver comigo, né? Mas aí dá outra oportunidade de conhecer e entender o estudo do outro, não é? E aqui eu notei algumas coisas aqui, eu vou procurar aqui, estou encontrando aqui. É, eu notei Jó 40:14, Exatamente. Ó, 1 Samuel 26:18. Tá vendo que eu olhei, eu pesquisei. você pesquisou, E parabéns. Salmo 109 também. E Jó 37:7. Em Jó, Jó, na verdade, o livro de Jó é muito baseado na leitura de mãos, porque no versículo, na hora em que ele está desesperado, né, na história dele, que a gente não vai contar a história dele, que é muito grande, mas assim, Sim, claro. resumidamente, tem um momento específico da história do livro de Jó que ele se ajoelha e coloca as mãos ao alto e diz: Pai, colocaste em minhas mãos o meu destino. Por que me tirastes? Devolva-me a mim o que está escrito. Então, ele realmente fala, né? No Salmo, ela fala também, né? O cântico, o Salmo é um cântico. E essa canção específica fala, né? De tudo isso, de toda essa fórmula de quando a gente está desesperado, querendo saber o nosso destino, né? Em uma consulta para ler a mão, uma pessoa perguntou aí o que é importante estar vendo. O importante é estar respondendo o que você nunca teve coragem de perguntar. Sabe para ninguém? Então, a gente pergunta numa consulta de quirologia para que a gente veio, qual é o nosso destino, para onde a gente vai, a nossa saúde. É importante nos preparar para os problemas de saúde. Por exemplo, na minha mão, Célia, há 10 anos atrás, eu detectei um problema de saúde na minha mão. E aí eu comecei a ir atrás, a procurar, a resolver o problema. Um acidente, por exemplo, eu passei por um acidente. Eu dou o meu exemplo pessoal para que vocês entendam. Eu consigo ler a minha mão. Então, eu leio para mim. Então, eu sou um bom exemplo, porque eu não sou o tipo de profissional que fala de uma coisa sem saber o que está falando. Como você. Uhum. Você é uma pessoa que você foi lá, você pesquisou, você estudou. A mesma coisa eu. Eu vou lá, eu pesquiso. Então, a mão é uma pesquisa. Muitas pessoas vêm ler a mão, às vezes, para saber um problema, e aparece outro que ela nem imaginava, né? Então, pessoas adotadas, por exemplo, vêm ler a mão
E elas não vão contar para mim que elas são adotadas, mas eu vou saber. E aí eu vou falar dos pais biológicos. Porque eu vou falar dos pais afetivos e vou falar dos pais biológicos. Entendeu? Então, assim, a leitura de mão é sempre uma surpresa. A gente nunca sabe aí o que vai sair na leitura de mãos. É que hoje, é aquilo que eu te falei, tem duas maneiras de ler a mão. Eu posso ler a mão através de um mapa, ou seja, contar para a Célia toda a vida dela, tudo, tudo. Mas aí é um mapa. Ou eu posso ler sua mão numa consulta, que aí eu não vou ler esse mapa, eu vou direto no problema que você tá. Então, eu vou ler um pouquinho do passado, vou me concentrar nos detalhes do passado que geraram os problemas do agora. Então, eu vou pegar daqui e passar para cá. E aí, na direita, eu vou me concentrar no problema de trabalho, no problema de amor, no problema de saúde. E eu posso ler na mão a média de 2 a 5 anos. Então, uma mão, o que eu leio na sua mão, a previsão de tempo é de 2 a 5 anos. Vai levar tudo isso para acontecer, tudo o que eu falei. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, Célia, eu li a mão com você há 6 meses e ainda não aconteceu. Calma, vai acontecer. Sempre acontece. Só que às vezes a ansiedade da pessoa é muito grande, ela quer que seja, né? Então, quando a pessoa é muito ansiosa, a gente usa outros recursos, né? Mas a mão, ela te dá um tempo de expectativa muito, muito gostoso, muito grande. Você imagina você poder saber que daqui a 5 anos o seu negócio vai estar assim, 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 o teu filho vai estar de tal e tal forma. Se o teu filho tem uma predisposição para drogas, para qualquer caminho negativo, aparece na sua mão. Se ele tem um caminho positivo... Uma pergunta interessante. Se ela em uma criança, a partir de que anos que pode ler a mão? A partir dos 18? É isso? Eu, Célia, tenho como regra ler a mão a partir dos 18 anos. Eu só leio uma mão de um menor acompanhado da mãe. E mesmo assim, quando eu leio a mão de um menor, eu vou ler para ver algum trauma, alguma doença, eu vou detectar algum problema que aquela criança, que aquele adolescente tenha. E como tratar. Mas, por exemplo, eu responsavelmente, eu não leio a mão de adolescentes, porque eles vão querer saber quando que vai casar, quando que vai ter filho. Então, isso cria muita expectativa. Eu prefiro ler a mão de pessoas com adultos, a partir dos 18 anos. Aí você fala, mas a partir dos 18 anos você vai contar que ele vai casar aos 27. Vou, mas eu não vou contar que ele vai se separar aos 40. Eu vou contar só o início. O fim eu não conto, porque senão se decepciona. Você imagina? Você já casou, já separou, já teve filho. Então, assim, se a gente conta muito tempo antes, quebra, né? A ilusão do que é para sempre. Mas na mão, a mão é muito matemática. Ela faz conta. Então, ela fala quantos casamentos você vai ter. 1 casamento, 2 casamentos, 3 casamentos. E casamento na mão não é papel, não é véu e grinalda. Casamento na mão é quem você ama, é amor. Muitas vezes uma pessoa já foi casada e eu digo, ó, para mim você não casou, porque você não amou. Você viveu com uma pessoa. Mas o casamento, na leitura de mãos, ele fala de amor, tá? Então, muita gente acha que casou e não casou. As linhas mudam, tá? O pessoal que tá perguntando aí, as linhas mudam. Como? Lembra a coceira, Célia? Sim. Que a mãe dizia... Geralmente diz assim, tá coçando, vai, acho que vou ganhar dinheiro. Né? Então, a coceira é justamente a borracha que apaga linhas e constrói linhas. Então, assim, as duas mãos mudam, mas a gente tem um tempo diferente.
A mão esquerda não é o passado? Então, ela muda a cada 5 anos, ela vai agregar valores novos ou desagregar com perdas. A mão direita, ela muda a cada semestre. Cada 6 meses ela está diferente. Eu posso pegar sua mão direita, a impressão da sua mão direita hoje, e daqui a 6 meses pegar sua mão direita de novo, que ela vai estar bem diferente. Tá? Isso é prova científica. Não é... Ah, mas é verdade? É prova científica. Eu já fiz estudo com cadáver, corpo humano, né? E nesse estudo em que eu fiz, com a permissão, na época, dos doutores, eles tiram fotos das mãos dos indigentes. Tiram foto do corpo e tiram foto das mãos. Os indigentes são enterrados, geralmente, né? Por conta da prefeitura, por conta... E eu estudei mãos de indigentes e mãos de pessoas com o aval do familiar. E aí eu pude contar a história, né? Lógico, do indigente, eu não tinha como provar a história dele, porque a história dele era dele, ele já tinha desencarnado, né? Mas do indigente eu contava o momento que ele morreu, como ele morreu. Então eu conseguia detectar esses fatos e batia com Nossa, os médicos. então até assassinatos também pode. Gente, impressionada. Pode aparecer na mão. E com o aval das pessoas, dos familiares, eu li mãos de pessoas, de senhores e senhoras que desencarnaram. E aí eu pude contar a história deles. E tem uma história que ficou muito na minha cabeça que eu posso contar, que ele foi um homem muito famoso, muito rico, muito poderoso, e ele morreu na pobreza. Então, era japonês. O japonês ama a leitura de mãos, porque no Japão, na China, o chinês principalmente, o chinês ele super valoriza a quirologia, porque lá na China tem um lugar específico onde as pessoas vão ler a mão, tá? Então, a quirologia na China é igual a acupuntura aqui no Brasil. Vão ler a mão para saber de saúde, do estado de saúde, do estado psicológico, do estado físico, do estado mental. Olha que legal. Então, é um conjunto, né? É um É um conjunto. conjunto. Eu vi você falando aí anteriormente na questão de preconceito, né, que se tem muito. Eu vi que na sua graduação também você é psicóloga, né? Eu creio que você já deve ter passado por muito preconceito por conta disso, né? Muito, muito. Hoje, Célia, aqui em São Paulo, eu só uso o CRT, que é o CR do terapeuta. O CRP, que é o CR do psicólogo, eu não posso usar, porque eu geralmente sofro ameaça de cassação. Por quê? Porque eu incomodo, né? Além de ser psicóloga, eu vou na TV, eu sou uma pessoa que incomodo, né? E eu vou incomodar o psicólogo ortodoxo. Eu tenho muitos colegas lindos, maravilhosos dentro da psicologia que me respeitam absurdamente e vêm ler a mão comigo, tá? Mas a gente tem, sim, um povo muito preconceituoso, né? Muito preconceituoso. Então a gente luta ainda contra isso, né? Sim, Mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês aí. Evangélico vem ler a mão comigo também. Eu já li mão de pastor. Não tem essa história de religião, não. Porque quirologia não é holístico. Quirologia é ciência, é interpretação. Então, indiferente à religião, eu vou sempre perguntar, tá? Obviamente que eu não posso falar uns nomes, mas sempre perguntar de tipos de pessoas que eu já li até mão de estuprador. Já li. A mão do cara que cometeu o crime, que fazia violência. Eu já li, né?
não desrespeitei, porque todo mundo tem uma história, gente. Estuprador tem mãe, assassino tem mãe, todo mundo tem mãe. Todo mundo tem uma história. Então a gente tem que respeitar, né? Bem fortemente, né? Então hoje eu faço consulta online hoje. Então esse mesmo trabalho que eu estou fazendo com você, eu faço à distância também. Eu vou me dar de presente na próxima semana, dia 9. Olha, Isso, que honra! Vai ser uma honra. Só que é eu diferente a vou. gente ler aqui, né? A gente Aham, sim, aqui, sei. a gente vai ampliar a imagem, a gente vai lendo o quadro a quadro da mão, quadro a quadro da tua. Na consulta, eu junto mais técnicas, porque você é uma profissional que você lida com educação, você dá cursos de todos os tipos, né? Quem te Uhum, procurar vai te procurar para os teus cursos variados. Você uhum. vai profissionalizar pessoas em profissões que elas nem imaginam que possa existir, mas Sim, existe, claro. né? E na minha consulta eu somo técnicas, né? Porque eu sou grafóloga, porque eu sou taróloga. Eu fui somando técnicas. Então a minha consulta é uma soma de técnicas. Mas a técnica que me fez, que me profissionalizou, que me colocou aqui, não foi a psicologia, foi a quirologia, né? A gente tem o técnico que lê a digital. Você pesquisou isso daí também? Não, Mas existe. inclusive era essa pergunta que eu ia fazer para ti, porque eu fiquei olhando muito a minha, né? Aí, quando nas entrevistas você falando, eu fui pensando, mas será que na foto que eu mandar, todas esses risquinhos aqui que vão ser importantes, será que vai ver? Ou eu tenho que passar alguma, sabe aquela tinta de carimbo, Sei, né? sei. Sim, Né? E aí, para fazer o mapa, tem que passar tinta de carimbo, né, tinta de impressão, e colocar em cima de uma folha, né, em branco, um papel sulfite, para a gente poder pegar todas as entranhas da mão, as digitais, para pegar todos os detalhes. Isso para fazer um mapa, tá? Mas um mapa, Célia, não dá para fazer em uma hora, né? A gente não sim, faz claro. isso hoje. Se você perguntar para mim hoje se eu faço um mapa de alguém, não, muito difícil. Eu já fiz muito, mas hoje eu não faço porque eu não tenho tempo. É realmente Uhum. tempo. Para estudar uma mão na aula, no curso, a gente faz mapa. É diferente. Então, assim, no curso, os alunos trazem as mãos impressas de seus familiares, de seus namorados, de seus amigos. E aí a gente pega aquela mão impressa e diz: ó, essa pessoa é assim, 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 assim. A gente vai interpretar. Eu vou ensinar o aluno a interpretar e o aluno vai ver ali. Onde você viu isso? Ah, tá aqui, ó, nessa linha. Onde você viu aquilo? Ó, tá aqui nessa linha, ó. Então eu vou ensinar. Para o ensino, a tinta de carimbo é muito usada. Aí você fala, mas é uma coisa. Aí aqui em São Paulo, eu tenho uma técnica muito engraçada, você vai dar risada. Eu uso batom. Sabe o batom velho? Sim, sim. Então a gente passa o batom na mão e carimba, tá? É barato, Uhum. é prático. Todo mundo tem É. batom velho E é mais e, fácil para limpar também, e é mais depois. fácil para limpar, porque aquela tinta de impressão da mão fica dias na mão, É verdade. Fica né? dias. Fica dias. Ah, Então, assim, é nossa, muito esse mais curso fácil. deve ser maravilhoso. Esse curso deve ser maravilhoso. Aí eu vi que você tem uma instituição, não é isso? Aí em São O que Paulo. que eu tenho? Eu tenho um instituto, né, que é uma clínica, né, onde eu tenho 2 salas, né, e sala de aula também. Então, é um lugar, é uma casa onde eu recebo as pessoas. E nessa clínica eu tenho 2 vertentes. Eu tenho uma sala onde eu atendo a leitura de mãos, o mapa, faço tudo isso. E eu tenho uma outra sala onde eu sou a psicóloga. Então, assim, eu meio que divido para não misturar, para o tico e o teco não misturar na minha cabeça. Sim, claro.
Então, quando eu tô na sala do terapeuta, na sala do psicólogo, lá eu sou a psicóloga. Uhum. E quando eu tô na sala de leitura, né, porque eu me considero, isso é uma consideração minha. As pessoas me perguntam, Uhum. Sara, o que que você é, na verdade? Você tem tanto título, tanta graduação, eu tenho tanto... Meu currículo é gigante, né? Você viu, né? Sim, vi. Papel não me falta, eu tenho bastante. Então, assim, eu me considero uma analista de perfil, eu traço perfis. Então, eu vou traçar um perfil da Célia no dia 9 e vou contar para a Célia tudo que eu estou vendo de ontem e tudo que eu estou vendo para amanhã. E a gente sempre pede que as pessoas gravem a consulta. Para mim é importante que grave. Por quê? Porque depois você pode ouvir, você pode ver. É importante você. Tem pessoas que leram comigo há 15 anos atrás que ainda tem a minha consulta gravada no gravadorzinho de fita. Aqui estão perguntando aqui nas linhas do pulso. Tem algum significado as linhas do pulso? Nós vemos os filhos. Na realidade, os filhos reais, paridos, estão no pulso. Tá? Então, quantos filhos eu vou ter? Você tem 3 linhas, você vai ter 3 filhos. Você tem 2 linhas, você vai ter 2 filhos. Você tem uma linha, você vai ter um filho. Ou não vai ter. Ou não tem Ou não vai nenhuma ter. linha também, né? Você pode também não ter nenhuma linha e pode também ter todas as linhas arrebentadas. Elas ficam cortadas, que é a intenção de ter, mas não teve. Tá? Então, cada linha... E tem também as linhas que contam dos gêmeos, dos trigêmeos, né? Tudo isso fica no pulso. É um estudo, a gente faz uma medição dessa linha e uma interpretação para saber se vai ser menino ou menina. Geralmente, eu falo o sexo do primeiro filho quando não tem. Eu posso dizer para você que eu não tenho nenhum caso que eu tenha errado, né? São as linhas, mas aí no pulso são as linhas mais fortes. As fraquinhas não contam, porque as fraquinhas são ruga, tá? Tem as rugas também. A gente não lê ruga, não. A gente lê linha, tá? Uhum. Uhum. Estão Tá? perguntando qual pulso, direito ou esquerdo? Ó, Bom, é o direito, depende. né? Porque Depende. É ah, certo, é o direito. Quando você já tem filho, tá no direito. Quando você ainda não tem, tá no esquerdo. Tá? Eu sei que o pessoal tá aí doido olhando os pulsos, né? Mas assim, a linha tem que estar inteira, não pode estar quebrada, pode ser que a linha seja em formato de corrente, pode ser que a linha tenha formação de ilha. Cada linha dessa tem um porquê. Até se a criança vai ser especial, a linha determina. eu ia perguntar isso. A linha determina. Olha, Nossa, você vai ter um filho especial, tá? Então vai ter um filho diferente, a linha determina, né? então nesse caso, eu não sei nem se devo fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Pode, pergunta o que É, quiser, a gente está ou, livre ou de. seja, então se pode ver que vai ter um filho especial, então também eu posso ver se o meu filho vai ser homossexual? Sim, sim. Que A lindo! sexualidade do seu filho, a sexualidade do seu filho, a especialidade dele, o intelecto dele, a predisposição dele para o caminho do mal ou para o caminho do bem constam na sua mão, mão da mãe. Mas pode não Gente, constar na mão do pai, tá? hum, Na mão do pai, por exemplo, eu posso até ver quantos filhos ele vai fazer. Não quer dizer que ele vá ter com a mesma esposa. Então é diferente, né? Eu costumo dizer que mãe é para sempre, pai é ocasional, né?
Então, assim, pai é por estação. Mãe, Uhum. então, na mão da mãe, a gente vai ter esses detalhes. Mas eu já tive Uhum. homens que me procuraram para saber dos filhos, para entender os filhos, em que eu tive que dizer: Uhum. ó, seu filho tem uma opção sexual diferente, você precisa aceitar. Eu já disse isso para pais. Tá? E depois fui muito abraçada pelos filhos, porque depois os filhos vieram me beijar: olha, obrigado, você descortinou uma Já foi coisa que precisava. orientando e aí já foram trabalhando, né? Os dois É, para receber e receber com mais carinho ainda, né? é. Essa Oh, opção sexual na mão do filho, já na mão da criança, ela só começa a aparecer após os 11 anos de idade. Por isso que a gente consegue ver na mão da mãe, tá? Porque assim, na mão do filho, nem o filho sabe. Mas é tão poderosa, né, a maternidade, né? A maternidade é incrível, né? Você na maternidade, você além de dar a luz a uma criança, além de cultivar a semente e ajudar a semente a crescer, você ainda pode amar essa semente como ela veio para você, no destino em que ela veio, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho 3 filhos, Célia, 2 homens e uma mulher. Eu sabia como os meus filhos iam ser? Sim, eu sabia que eu ia ter um filho muito teimoso, muito difícil, é meu filho mais velho. Eu sabia que eu ia ter uma criança assim super louquinha do mundo, meio parecida comigo. É o Gabriel, meu filho mais novo. Eu sabia que ia vir, cara, uma pessoa super diferente, uma pessoa super diferente de nós 3, né? Eu e os meninos, que é a minha filha Milena. Que a Milena é a nossa cabeça. O Bruno é o nosso chicote e o Gabriel é o nosso coração. Então, cada filho nosso tem um nome na mão. Então, olha que incrível. muito, é muito. Eu estou aqui assim. Quando eu escutei, eu já fiquei maravilhada, e agora é que eu estou louca para chegar o dia novo, para você ler a minha. Eu também, vai ser um prazer, viu? Vai ser uma É, honra. Para mim, Célia, cada pessoa que eu atendo, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Obrigado por me dar esta honra de ler para você. Porque é uma honra tocar no destino de alguém, ler alguém. É uma honra, sim, claro. tá? E também, assim, a gente está preparado para se preparar para escutar. Tem. Às A gente vezes tem que eu se sou preparar. obrigada a dar uns puxão de orelha. Eu sou obrigada a falar, ó, você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir a verdade. E a verdade, ela pode doer, ela dói muito. Ela dói muito a verdade. Como que ela dói, gente? Gente, como que verdade dói? A mentira, né? Então tem gente que tem medo de ler a mão comigo, porque fala, eu vou lá, ela vai me dizer que esse cara não é o cara da minha vida. Ué, se acha que eu vou dizer isso, é porque ele não é o cara da sua vida. Porque se você não tivesse a certeza plena que ele é o cara da sua vida, eu não vou mudar esse fato. Mas tem gente que eu tenho que pôr o pé na realidade, ó. Sua vida é isso. Tem gente que eu tenho que falar da sexualidade, eu tenho que dizer, ó, você está se enganando. Você está enganando você, não a mim. Talvez não Então, ao mundo. nesse tempo todo aí que você faz essas análises aí, então você já deve ter lido, eu acredito, né? Já deve ter passado por você homens que são casados Muito, que não se decidiram sexualmente, né? Não tiveram ainda a coragem de assumir, né? muito, A sua sexualidade. tá? Homens que são casados e que têm amantes, né? Muito comum. É muito comum, Célia. É muito comum. Como eu também vou ler a mulher que é casada, que tem filhos,
e que tem E uma que também. amante. Uhum. Eu também vou ler. Seja ele homem ou mulher, isso vocês podem estar certos. Os amantes são uma das primeiras coisas que a gente enxerga na mão. É muito nítido. É assim, meio luminoso, né? Tem uma amiga Uhum. nossa falando aí, perguntando que a filha dela nasceu com muitas linhas. É, todas as pessoas que têm muitas linhas, elas têm muita história, tá? Mas nós temos pessoas que nascem também com poucas linhas. Nós temos pessoas que têm só 2 linhas na mão, por exemplo. Em vez de ter vida, cabeça e coração, tem cabeça, aliás, tem vida, cabeça e coração numa linha só. Por exemplo, a minha filha tem. A minha filha tem cabeça e coração numa linha só. Então, em vez dela ter o M, sabe o famoso M da mão? O famoso M é as 3 linhas. Tem gente que, em vez de ter o M, tem um N, né? Tá? Olha, eu não vou O que falar onde que você... tá, eu não vou falar onde tá os amantes na mão, não, senão vocês vão ficar loucos. Não, não. O dia dos namorados estão chegando e nessa quarentena, pelo amor de Deus, né? Não, não Já vale. tá É, difícil, né? Já tá difícil é, namorado, né? E o tá. interessante é que na mão, o namorado que aparece virtualmente, o namorado virtual também aparece. O que Sério? é virtual também aparece na mão, sério, sério. Já é possível ler. Então, assim, se a pessoa tem uma relação física, que ser amante tem que ter uma relação física. E se a pessoa é apenas virtualmente conectada com alguém, vai aparecer na mão. Porque nós temos aí várias traições, né, para falar, né? Tem a traição psicológica, a traição física. Às vezes, minha amiga, o teu marido não tá te traindo fisicamente, às vezes ele tá te traindo virtualmente. E aí? E aí tem que pensar. Quem tem o livro aberto, chega lá e mostra. Quem não tem, vai recuar um pouquinho para pedir coragem para ir, né? Tem que ter Não, coragem. não só, né? Não só vai falar só também do amor, né? Vai falar também de outras coisas, né? E aí é onde ela A também vai gente se, ela ou ele vai se resolver, né? Poxa, eu não A posso gente mais procura, a me gente procura esconder. abordar, eu procuro abordar os assuntos básicos na mão, né? Sim, Amor, sim. saúde, vida, trabalho, né? Eu procuro abordar esses assuntos. Imagina que eu psicologicamente criei um sistema de leitura em que eu vejo os pontos básicos da pessoa. Então, eu vou direto no assunto. Então, por exemplo, você veio ler a mão comigo, sério, ó, você veio ler a mão comigo por isso, por isso, por isso. Então, eu já vou direto, eu não fico enrolando, sabe? Eu vou direto no assunto. Porque eu preciso ser prática, né? Eu tenho 1 hora para falar com você e eu tenho que fazer essa 1 hora render muito para você. Eu preciso fazer essa E uma hora. uma hora no instante passa. Eu estou vendo aqui que está já acabando. A Uma gente hora é tá, rápido. É né? Isso é verdade. tudo rapidinho, a gente já tá, né? Eu sei que as pessoas ficam tão cheias de perguntas, e aí o pessoal tá cheio de perguntas aí pra gente. Pode Sim, me sim. mandar as perguntas, Célia, que eu respondo, tá? Mas, ó, de forma simples, a leitura de mão é muito simples. Ela não é tão complicado. E aí tem esse livro, ó, que é um livro que eu tenho, é um livro escrito por mim, e ele é bem fininho, ó, tá vendo, ó? Você tem vários que eu vi lá, não é, Célia? Sim, 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 eu tenho. Eu vi Mas lá O Segredo da Palma das Mãos, é e os de esse? grafologia, e os de E o de grafologia, eu tenho Tecnologia. 2, né? Eu vou lançar o segundo desse, que é o Amor na Palma das Mãos. Eu vou lançar. Sim, E sim. vou lançar um segundo de grafologia, porque na realidade, em vez de fazer um livro grande, grosso, grande, eu fiz um livro em que qualquer pessoa, então aí no teu estado, aí na tua cidade, se você adquirir esse livro, você vai conseguir ler a sua mão ou a mão de pessoas próximas. Se você ler o livro direitinho e seguir os passos, vai. Você não vai Aham, conseguir falar coisas tão íntimas como assim. traumas, nada disso.
Uhum, Você vai ler uhum. personalidade, vai contar coisas interessantes. As pessoas numa festa, elas ficam extremamente animadas de ler a mão. Você sabe que Ou, antigamente eu não ia nem em festa, porque o povo não deixava nem eu comer. nossa, imagino. Eu imagino.